Olá pessoal, me chamo Mário Carvalho, sou do Vida Cabocla Experiências e hoje eu vou te mostrar uma ilha do Cumbu que talvez você não conheça. Talvez você tenha vindo ao Cumbu para almoçar, comer um peixinho, já voltou para Belém, mas eu vou te mostrar a história do povo que veio para cá, como é que as pessoas vivem, atividades econômicas que desenvolvem aqui. Vou te mostrar um Cumbu com quem conhece com propriedade, tá bom? Se você estiver interessado, fica até o final desse vídeo, você vai conhecer muito mais sobre verdadeiramente o que tem aqui na ilha do Cumbu. Pessoal, para falar de história do Cumbu, eu não tenho como deixar de falar dessa árvore aqui, que teve uma importância econômica muito grande para todo o estado do Pará, para toda a região norte, que é a seringueira. Esse leite que está escorrendo aqui, que é o látex de borracha, foi um objeto de grande cobiça de muitas pessoas da cidade que queriam áreas para extração desse látex, porque foi uma árvore responsável pelo grande boom econômico que Belém viveu entre os anos ali, final do século XIX, 1880, 1875, até a primeira década do século XX, ali por volta de 1910. E essas ilhas aqui ao redor de Belém, Belém na verdade é um grande arquipélago, 65% do território de Belém está localizado em 39 ilhas, apenas 35% é continente. Então essas ilhas começaram a ser exploradas principalmente porque descobriram a presença de árvores como a seringueira. E esse látex, que era o grande ouro da época, era beneficiado e vendido as bolas de borracha no mercado do ver-o-peso. E Belém, junto com Manaus e o Rio de Janeiro, eram as três principais cidades do Brasil nesse período da história. As famílias que foram trazidas para cá para trabalhar nessa atividade de extração do látex foram as que permaneceram depois que essa atividade teve um declínio, quando a seringueira foi levada para outras regiões do planeta e ela já foi plantada em linha para ter mais produtividade, não ficar assim no meio da floresta simplesmente. Havia plantações de seringa com o fim específico de conseguir a borracha para a indústria, por exemplo, automotiva, para pneus, e conseguiu-se um preço muito melhor com isso e a atividade devagar na Amazônia foi declinando. Então quem foi que ocupou inicialmente a ilha do Cumbu? Foram esses povos que vieram para essa atividade inicialmente e depois foram abandonados aqui. Começaram a constituir família, os seus parentes que moravam em outras regiões migraram para cá e se formou o que hoje é a geração mais antiga da ilha do Cumbu. As pessoas mais velhas são essas pessoas que já foram convidadas por parentes que vieram para a atividade da seringa e depois começaram uma nova vida aqui na ilha do Cumbu. Então pessoas que hoje têm 90, 100 anos de idade, 80, são esses primeiros migrantes que vieram para a ocupação, para desenvolvimento de uma nova vida aqui nessa região do município de Belém. Quando as pessoas ficaram aqui na ilha, como que elas se sustentaram? Uma das alternativas era partir para a fruticultura. Havia árvores nativas como o cacaueiro, que é essa árvore que está aqui, que dá esse fruto, que quando está nesse ponto amarelo-ouro, está perfeita para a colheita. Então quando você tem um fruto nessa coloração, esses caroços aqui estão no ponto ótimo de maturação para que eles possam secar, para que se possa fazer o chocolate. A matéria-prima do chocolate ela sai do interior dessa semente aqui. Então as pessoas colocavam isso aqui para secar, tiravam esse suco para tomar, enfim, fazer uma bebida para elas mesmas consumirem e deixava-se essa amêndoa secar até que chegasse no ponto de estar disponível para venda. Então as pessoas passaram a viver disso, havia o consumo do açaí, que para subsistência, e também o excedente se levava para a cidade para vender, inúmeras outras frutas como cupuaçu, araçá, goiaba. Essas frutas eram levadas para as feiras livres para comercialização, para que eles pudessem ter o dinheiro suficiente para comprar as outras coisas que não tinha aqui na ilha para consumo deles. Com o passar dos anos, já no final do século XX, começa a ter outro tipo de atividade econômica aqui, que é a atividade de restaurantes, que havia poucos estabelecimentos também por um motivo principal, a energia elétrica. Não havia ainda esse fornecimento, então os restaurantes que funcionavam tinham que ter seu próprio gerador. Então tudo é muito difícil, a chegada de água, a chegada de bebidas prontas para se vender aos fornecedores, colocar uma cerveja para gelar, um refrigerante para gelar, água para fazer o suco, o transporte da água mineral para cá já é bem mais complexo. Então essa atividade vem se desenrolando bem lentamente. Na ilha
começou a ter uma infraestrutura que antes não havia, por exemplo, escolas. Ali, nessas duas últimas décadas do século XX, ali entre os anos 1980 e 2000, começa a ter escolas. Hoje no Cumbu existem 3 escolas e elas começam a funcionar dentre esses últimos 20 anos aí do século XX. E começa a ter também unidade básica de saúde aqui, uma saúde mais próxima, uma atuação mais pertinho da Prefeitura de Belém, com consultório odontológico, com ambulatório, com posto de vacinação, dando para eles um pouco mais de estrutura para que começasse a se adensar mais a ilha em termos de população e futuramente vai criar esse corpo de mão de obra que atualmente atende a maioria dos restaurantes que funcionam aqui na ilha, né, que preferem contratar mão de obra aqui da própria ilha. Então, com isso, vai começando a diversificar essa matriz econômica daqui da Ilha do Cumbu. Pessoas começam a tentar empreender à medida que essa infraestrutura vai chegando até a ilha. Uma das questões mais importantes para o desenvolvimento de atividades econômicas aqui no Cumbu é a questão do equilíbrio ambiental. Grandes árvores como a samaúma têm uma relação de interdependência com as árvores menores. E toda atividade econômica que você vai desenvolver aqui no Cumbu tem que ter isso em mente. Seja um restaurante, você tem que cuidar do lixo que vai jogar, onde vai jogar, como é que esse lixo vai para a cidade, para não contaminar o lençol freático, para não prejudicar os pequenos animais que tem aqui. Aqui tem uma infinidade de pequenos animais, roedores, tatus, porco-espinho, tamanduá, lagartos. Muitos desses animais têm hábitos noturnos e são roedores de sementes e são dispersores de sementes e são grandes responsáveis pela questão da manutenção dessa rica biodiversidade que tem aqui. Então o homem, quando vem desenvolver uma atividade econômica aqui, não pode pensar em monocultura, não pode pensar, por exemplo, em plantar açaí, espalhar o açaí retirando outros tipos de árvore que tem ao redor. Seja porque vai haver um empobrecimento do solo, seja porque os macaquinhos, os pequenos animais que vivem nas copas das árvores, que se alimentam dessas frutas, se faltar esses frutinhos mais fáceis, de melhor alcance e de sabor até mais interessante do que o próprio açaí, se faltar eles vão comer o açaí e vai acabar reduzindo, fazendo com que o açaí, mesmo antes de estar maduro, eles vão lá atacar, enfim. Então é um ciclo que tem que ser respeitado, senão ele vai doer no futuro, mesmo no bolso deles. Mas o mais grave é a questão do empobrecimento do solo. Aqui nessa região de várzea, chamada várzea estuarina, que sofre influência das marés de oceano, que fazem com que essa área fique temporariamente inundada, esse inundamento traz nutrientes, mas não é suficiente para garantir essa nutrição ao longo do ano inteiro. Porque nós temos um segundo semestre aqui na Amazônia que é de muita estiagem, de julho a dezembro chove menos do que no primeiro semestre, então essa questão de umidade, nutrientes, esse solo vai secando um pouco, ele vai fazendo com que seja cada vez mais necessário que haja um ciclo, uma cadeia alimentar bastante ativa para que as fezes de pequenos animais caiam perto da copa das raízes das árvores, que vão garantir nutrição para essas próprias pequenas árvores e para as grandes árvores que jogam raízes aqui na horizontal. Então esse equilíbrio é muito importante de ser pensado. Inclusive, quando você vier visitar a Ilha do Cumbu, tem que ter isso em mente, de que você faz parte da contribuição para que esse equilíbrio se mantenha. Você não pode vir para cá somente pensando no lazer, pensando no banho, pensando em tomar sua cervejinha, comer seu tira-gosto e causar um impacto ambiental ainda maior. Aqui é uma área de proteção ambiental, então você tem que vir respeitando essas regras, porque tem pessoas que vivem aqui, que dependem desse equilíbrio ambiental para que elas possam continuar suas atividades de pesca, de extrativismo. Então a nossa atividade de turismo não pode impactar negativamente. É impossível, claro, eu entendo que é impossível não ter impactos, mas que esse impacto possa ser pensado em ser reduzido para que as pessoas daqui não tenham o seu modo de vida tão alterado por conta desse fluxo grande de pessoas que vem à Ilha do Cumbu. Uma particularidade sobre o modo de vida aqui na Ilha do Cumbu é que os ribeirinhos, para cultivarem sua horta, para terem chicória, alfavaca, cariru, cheiro verde, eles precisam construir hortas suspensas como essa. É impossível plantar no solo, porque o solo, primeiro, ele é pobre, né? Eles precisam de uma terra preta, um pouco mais adubada para cultivar esse tipo de hortaliça. E além disso ocorre a subida das marés, principalmente entre os meses de fevereiro e maio,
nas luas cheia e nova, ocorre uma inundação e chega a quase a altura dessa horta aqui, praticamente 60, 70 centímetros de altura, ocorre uma invasão de maré, que é muito importante para fertilizar o solo, mas que essas raízes mais frágeis dessas hortaliças, elas não resistiriam a esse choque de temperatura, porque logo depois que sai essa maré, que ela desce, que fica somente a lama, quando vem o sol intenso, acaba esquentando demais as raízes e elas não resistem. Então é por isso que, dentre outras coisas, não se dá para cultivar a mandioca, por exemplo, aqui para fazer farinha. Por isso que o combuense, vamos dizer assim, ele tem que importar a farinha de outras regiões de terra firme, que é onde dá para plantar a mandioca. Então é possível cultivar hortaliças no Cumbu, mas tem que dar esse trabalhinho aqui de construir esses canteiros suspensos para que eles possam ter a sua saladinha à disposição para consumir na sua alimentação. Bom, quando a gente fala de Ilha do Cumbu, não pode deixar de falar da gastronomia. Já são mais de 40 restaurantes aqui que existem desse outro lado do Rio Guamá e muitos deles oferecem refeição com esse fruto maravilhoso que é o açaí. O açaí que é hoje muito importante economicamente, mais ou menos há 15, 20 anos o açaí se tornou um produto que é uma cadeia mundial. Hoje se conhece açaí não só no Brasil, mas em vários países do mundo. E muita gente vem provar o açaí do Pará. Olha, o meu desse jeito aqui vai ser só o açaí puro hoje com farinha de tapioca. Eu estou em um desses restaurantes da ilha que servem saborosos peixes. Aqui eu estou hoje com um pirarucu frito, servido com geleia de taperebá e também com uma isca de filhote, que pode ser também de pescada amarela. A especialidade dos restaurantes aqui da Ilha do Cumbu são os peixes fritos. E eu estou em um dos empreendimentos mais tradicionais da ilha, que é o restaurante Saudosa Maloca, que em 2022 completa 40 anos de atividades aqui, foi um dos pioneiros e um dos que escolhe a pegada mais de trazer a qualidade da gastronomia para a experiência do cliente. Tem restaurantes aqui para todos os gostos, daqueles mais que tem música ao vivo, daqueles que tem piscina para trazer as crianças, e o Saudosa tem a pegada de trazer a essência da culinária ribeirinha, com temperos naturais e saborosos peixes, que são desde aqueles que você pode encontrar na cidade, ou peixes e pratos exclusivos que você só encontra dentro desses restaurantes que tem especialidade de comida mais raiz, mais tradicional. Então eu te convido para visitar, te convido para conhecer Belém do Pará, te convido para vir à Ilha do Cumbu. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Nós temos muitos vídeos interessantes sobre o Cumbu aqui no nosso canal. Você pode procurar no canal Vida Cabocla e você vai aprender conosco um pouquinho mais, assim, não só daquela visão superficial do que muita gente fala do Cumbu, mas de quem conhece, tem conhecimento de causa. Eu mesmo venho para o Cumbu desde criança, conheço muito dessa cultura. Então eu tento passar para vocês um pouco dessa verdade, dessa convivência que eu tenho com os povos daqui e com os empreendimentos que o Vida Cabocla tem. Esse trabalho de turismo a gente conhece com propriedade e pode passar para você. Então siga a gente, veja os nossos vídeos, curta, inscreva-se no nosso canal e a gente vai se falando aí nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço!